Fala, benditos! Boa noite! Estou dando boa noite porque agora são 20 horas e 1 minuto. Estamos começando mais uma live nessa semana. Graças a Deus, uma semana abençoada, uma semana onde tivemos desafio, mas estamos rompendo, estamos vencendo. E eu quero com muita alegria agradecer desde já a presença de cada um de vocês, ok? E hoje nós vamos falar aqui na live um tema bem interessante que envolve a questão da família tradicional, né? Os desafios no casamento moderno, o que essa modernidade tem feito, né, nas relações, nas famílias. E nós vamos conversar um pouco, tem alguns temas que nós vamos abordar nesse tempo aqui. E hoje vou estar novamente com a irmã Érica Vilhena, uma psicanalista, palestrante, uma mulher de Deus, sexóloga, com um conteúdo fantástico, tem feito um trabalho de extrema relevância onde ela congrega, por onde ela passa. Gente, então assim, vai ser uma oportunidade de ouro para nós aprendermos como lidar com essas questões voltadas para as relações nesse tempo moderno que nós estamos enfrentando aqui. Eu quero pedir para poder vocês me finalizarem, vocês que já estão aqui, como é que está o som, se a voz está saindo legal, se o som externo está saindo legal, se estão me vendo, se está tudo certo, porque eu tive alguns problemas com o aparelho mesmo, né? Graças a Deus eu consegui uma solução ontem foi tranquilo poder fazer a live. E eu quero saber se está tudo bacana aí para vocês também aqui hoje. A irmã Érica já está aí, Priscila, bem-vinda, boa noite. A Laíse, bem-vinda. Gente, me finaliza aí se o som tá legal, tá chegando bacana o som aí, o som tá ótimo. Aí a Priscila falou que tá legal, ó. My baby. E eu vou aproveitar que nós estamos iniciando aqui, né? E como é de praxe, eu quero pedir você que, assim como eu, encaminhe essa live para as pessoas, convide aí nos meios de seus contatos pessoas para estar conosco aqui, para nós tratarmos esse assunto tão interessante, tão importante nos nossos dias aqui, ok? Então, nesse momento, eu quero te convidar, tá enviando aí, né? Convidando pessoas para estar conosco aqui. Como eu posso dizer, enviando manualmente para que as pessoas possam estar acompanhando juntamente conosco aqui essa noite. Envie aí para o máximo de pessoas que você puder. Acredito que nós vamos ter um tempo de qualidade aqui para poder nós estarmos aprendendo bastante, né, sobre como lidar com esses desafios aí, que não tem sido fácil. É uma jornada diária de desafios, né? A vida 2 sempre apresenta surpresas. E nós temos que estar preparados, buscar sim, de fato, informação, orientação, aprender um pouco com a experiência do próximo, que com certeza sempre tem a contribuir, né, gente? A gente nunca é tão bom que não possamos aprender com alguém ou o conhecimento de alguém possa vir a ser relevante para nós. Então, quero te convidar a estar encaminhando para algumas pessoas, estou chamando aqui também para estar aqui conosco. Eu quero te convidar a fazer o mesmo e nós já vamos iniciar aí esse momento de live, de bate-papo e acredito que vamos assim dizer, aprender bastante. Vai ser bem legal estar aqui essa noite juntos, ok? Então, estou aqui enviando para mais pessoas aqui e eu acho que já podemos começar. É isso mesmo. Pronto, já enviei para um bocado de gente aqui. E é isso. Érica, você já está por aí? Já vou chamar a Érica, gente. Então, vocês quiserem caminhar aí. Manassés, boa noite, bem-vindo, meu irmão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O som tá legal, gente? O som tá legal? Tá alto? Como é que tá o som? Me fala aqui, por favor, para poder saber como eu posso fazer, se eu preciso de ajustar ou não. Depois você me sinaliza aí, por gentileza. E vamos de live, né, gente? Os desafios, som ótimo. Maravilha! Manassés falou que o som tá ótimo aí. Deixa eu só... Vamos lá. Estão convidando aí, gente? Estão enviando aí o convite para mais pessoas para estar conosco aqui. Olha aí. Olha aí. É isso. Deixa eu só ver. Ó, a Erika já sinalizou. Vou chamar pra gente já começar, pra gente ir ganhando tempo aqui, tá bom, gente? Vou mandar o convite aqui pra Erika.
gente conversar um pouco sobre o que está para acontecer aqui. E é isso. Vamos seguir aí. Vou guardar, ver se a Erika entra aí. Ei, Erika, tá me ouvindo bem? Tá me vendo hoje? Ainda não? Sério? Confere aí. Sua conexão deu uma congelada aí. Tá fosco. Não tô conseguindo te ver com nitidez, não. Talvez você vai ter que mudar aí a conexão de dados, talvez essa transferência de dados e o Wi-Fi que está fazendo isso. Confere aí, por favor. Vamos aguardar aí a Erika regularizar essa situação aí da conexão dela, pode ser que seja isso. A Laís falou que está travando, está travando. Está travado, quer dizer, né? Acho que deu com um congelado. Ô, Érica, sai então, por favor, da live para eu te mandar o convite para poder você ver se você aceitando resolve. Tá bom? Boa noite. Ok. Olha só, parece que teve um problema lá, tá? Mas eu vou convidar, fazer um convite para ela aqui, para poder ela estar conosco. Érica, eu já acabei de encaminhar o convite para você aí, tá? Isso aí, gente. Tô vendo que tá chegando reações aqui, coraçãozinho. Vai nesse botãozinho do lado aí, ó, e manda muito coraçãozinho para poder o Instagram entender que essa live é bacana e poder recomendar para mais pessoas, tá? Então, aperta o coraçãozinho do lado aí. Vamos fazer o jogo da vez, né, da rede, do aplicativo, da plataforma, como quiser chamar. É isso. Sinara, Vilena, boa noite, bem-vinda. Érico, eu já te enviei o convite aí novamente. Confere aí, por favor, aí na sua caixa aí. Boa noite, Ingrid, Negrind, Denise, Denise, bem-vinda, boa noite. Érica, você está na live? Ela não está conseguindo participar. Deixa eu enviar o convite novamente aqui. Ela saiu aqui. Gente, só um minutinho, tá? Que ela deve retornar. Problemas técnicos, tem coisa boa para acontecer, então acredito que esse deve ser um dos motivos. E vamos entrar em batalha aí, meu irmão. O conteúdo aqui essa noite vai ser bênção, vai ser bênção. Já enviei novamente o convite para você, Érica. Oi, já enviei o convite para você, Érica. Confere aí na sua caixa aí. Ao vivo é assim mesmo, verdade, Sinara. Às vezes acontecem os imprevistos, né? E a gente acaba passando um aperto no começo aí, mas vai dar tudo certo, tá? Jane, boa noite. Letícia, bem-vinda. Vamos continuar tentando aí. Vamos na troca de convites aqui, vamos ver qual vai chegar primeiro, se vai ser o dela para comigo, o meu para com ela. Olha aí, voltou. Tá me vendo? Que isso? Sério? Aqui tá parecendo legal. Gente, tá dando para poder vocês verem a Erika aí. O áudio dela tá saindo legal, a imagem tá saindo legal, gente.
Sinaliza pra gente, por favor, pessoal. Vocês estão vendo a Érica também, aqui junto comigo aqui na live? Vamos aguardar aí. O áudio dela não está saindo. O Manassés acabou de falar. Seu áudio não está saindo. Você está usando Bluetooth, alguma coisa assim? Olha aí, gente. Ela falou assim, tirou o carregador. Olha se agora está saindo o áudio dela. Você está usando algum recurso de Bluetooth? Não? A Laís falou que está vendo. E o som está saindo aí agora? Confere para mim, por favor. O áudio dela não está saindo. Falou assim que agora só o seu áudio que não está saindo. Agora tá. Boa noite. Eu Olha só. não estou te vendo, Mas mas ok, o estou te áudio off. ouvindo. É isso mesmo. Mas tá dando para vocês me Estão verem, vendo, mas não pessoal? estão ouvindo você, Érica. E eu tô Ouvindo, conseguindo se ouvir estiver me legal você. ouvindo, vamos lá. Vida que Eu sim, segue. tô te vendo, tô te ouvindo. A Laís falou assim que agora sim. Sinara falou que agora sim. Agora saiu. Uau. Ótimo. Maravilha. Então vamos dar um passo, vamos seguir. É isso. Meu áudio? Peraí, vamos lá. Deu certo. Ó, Glória a tirei Deus, glória a o Deus. Glória a carregador Deus aqui, por vamos isso. lá. Tá me ouvindo Érica, agora? que bênção, né? Que bênção de prova, né, Su? Eu tava falando aqui, tem coisa boa para acontecer, Su. Eu tenho Não. muita coisa para poder compartilhar e aprender Peraí, vou aqui, né? conferir. Que vai ajudar os nossos companheiros que estão aqui. E eu acredito que esses fatos, esses Vamos ver se acontecimentos, quando nós estamos nos desliga. posicionando para poder trazer bênção nas vidas das famílias, esse acontecimento, Desliguei quando tudo aqui. acontece assim, eu já começo a pensar numa visão mais espiritual. É porque o propósito de Deus é que as famílias sejam prósperas, abençoadas, as soluções de conflitos aconteçam com mais maturidade, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. E a gente sabe que o inimigo das nossas almas Meu não quer isso, áudio. nem para nós, nem para os Tá. nossos amados, né? Não é verdade? É isso. É? Érica, Só um é, pouquinho. Você tá me ouvindo? uma Ah, semana passada eu então tive tá que bom. cancelar a live, a minha convidada teve um Bom, imprevisto, questão de saúde, devido a essas queimadas, incêndio, fumaça, e ela graças estava a praticamente Deus. sem voz, pronto. Você vai fazer? Vou, normal, beleza. Oh, Quando meu chega a Deus. noite, o áudio não saía de jeito nenhum, eu tive que cancelar. E aí eu passei a semana pensando como fazer, nós É, você conversamos, viu? marcamos tanto ontem quanto hoje, É tudo que é certo e isso, eu trabalhando. gente? E aí eu tive uma atitude simples que eu jamais imaginei que É, pudesse ser a solução do problema, que eu não. pensei que era N coisas com o telefone. Limpei o Sim, iCloud, fui, formatei o telefone e nada resolvia. Aí eu fui, peguei, comprei um aparelho de microfone externo, acabou o problema. Entende? Então, tem hora que acontecem umas coisas que a gente, às vezes a falta de sim. antecipação acaba nos colocando nessas condições, né? Mas, graças a Deus, resolveu, estamos aqui. Esse tema daquelas propostas que nós íamos falando, acho que é muito interessante, os desafios do casamento moderno, porque quando se Sim, fala de modernidade, sim, Érica, me preocupa, me assusta o verdade quanto tem mesmo. até famílias cristãs aceitando certo Hoje tipo de coisa aconteceu dentro das isso aqui. relações que chega a Agora um ser pouquinho a chocante. internet Como que parou, está tendo uma a conexão força para poder caiu. copiar os Falei, meu costumes Deus, do mundo, que para poder prova. mudar as relações das famílias cristãs. E eu quero começar junto com você, esse bate-papo, que vai ser tremendo, falando sobre isso, qual que é a sua Ah, forma de pensar em uhum. relação a isso, o que, que você, qual que é a sua perspectiva, qual que é a sua visão sobre essa tentativa de burlar o sistema de Deus, né, para poder trazer aí uma modernidade que fere os princípios do Senhor. Ah, verdade, é verdade, é verdade. Eu precipitei. Ah, sim. Ah, sim. Eu sou o Ulisses, sou psicanalista,
formado também pelo Instituto Fazendo a Diferença, da pastora Ângela Cirino, né? A Érica é uma colega que eu Sim, conheci no encontro dia 2 de agosto, aqui no Coco Bambu, em BH. Foi uma experiência surreal aquele dia e foi muito legal. Peraí só um minutinho. Gente, a voz da Érica sumiu. Não dá para escutar a Érica. Sumiu novamente o som da Érica aí. Não estamos ouvindo a Érica. Oh, meu Deus. Oi, gente. sim. Acho que... Deixa eu ver. Não tá saindo a voz da Érica. É verdade. Olha só, é forte, hein, gente? Ó, se tem crente aí, vão orar, vão interceder, porque acredito que é o momento. Ok. Uns estão falando sim que sua voz está sendo atrasada. É o Cristiano, seu Primeiro, eu companheiro, queria está só falando, ó, que vai você trocar se de celular. apresentasse Isso, uma hora pode ser que rapidinho, porque resolva. eu Vai tô ser vendo que tem gente um nova aí escape aí. Vamos ver entrando, se que talvez resolver. Não não te sei se show de conhece bola. ainda. Talvez era uma questão do aparelho. Igualzinho eu Tem peguei, gente como eu aí estava que te falando, são peguei o pessoas, telefone do né, meu que estão filho, vindo das nossas instalei o duas Instagram, fui páginas, fazer então a live vamos lá, deu tudo certo. apresentar aí O negócio era para meu. você, para o pessoal te conhecer. Estão pedindo para poder você entrar e sair de novo. Deixa só ela sintonizar, gente, aqui o telefone que vai trocar, que se por acaso ele funcionar, a gente vai seguir por ele, né? E a gente vai embora, tá bom? Isso. Mas aí eu vou continuar finalizando aqui minha apresentação. Gente, para quem não me conhece, eu sou Ulisses, isso, um psicanalista formado pelo Instituto Fazendo a Diferença, Meu Deus. da doutora Ângela Cirino. Trabalho atualmente atendendo homens, mulheres com várias demandas, fiz especialização na área de transtornos e Tenta sexualidade, atendo acessar aí. casais, homens, mulheres, atendo adolescentes a partir dos 14 anos, porque é uma fase que tem os seus desafios aí, mas estamos aí trabalhando no senso comum, hoje me especializando mais, Vou tratando mais entrando questões aqui do pelo borderline, outro celular aqui, que do aí qualquer psicopata, coisa a de como gente já funcionam troca questões aqui. voltadas para esse tipo de transtorno. Então, isso tem sido uma experiência que tem marcado muito a minha vida e tem me ajudado. Inclusive, é, tem passado situações onde é que eu É, tenho tido clientes que têm vindo com essas condições. Então, eu tenho trabalhado com essas questões aqui, mas estamos aí estudando, aprendendo, poder dar melhor com os desafios aí de cada indivíduo, de acordo com as suas dores, pode ser. com as suas debilidades aí. Isso mesmo, está saindo muito atrasado e quando sai, sai junto com a sua. Seu vídeo está distorcido com o dela, você está falando e ela ao mesmo tempo, Varão. Espera aí só um minutinho que a gente vai É resolver isso assim. aqui, gente. Vera, boa noite. Edneia, boa noite. Pessoal, Vai me fala aí, por favor, falando aí, que aí vamos ver como é que se está essa volta. situação aí, se melhorou a questão do vídeo, meu áudio, o som externo, como é que está funcionando aí? Ok. Parece que a Erika vai trocar de telefone, gente. Só um minutinho, nós estamos resolvendo aí. Só um minutinho, nós vamos resolver aí. Érica fala alguma coisa. Ela já vai falar, minha irmã. Ela está com problemas técnicos lá, está ajustando para poder ela voltar para a live e nós fazermos um momento aí que vai compensar aí esses desafios do começo. Pode ter certeza. Agora só a voz dela que não está alinhada com o vídeo. O seu está ok, o dela continua mudo. Só um minutinho que agora ela está trocando de aparelho e acredito que vai resolver essa situação aí, tá bom, gente? Só um minutinho. Isso pode acontecer, tá? Como está acontecendo. Mas, clica no coraçãozinho do lado aí, clica no aviãozinho, vamos enviar, vamos compartilhar essa live. Acredito que essa situação vai se resolver em breve. Josimeire, Kaline Salim, Brito Dias dos Santos, bem-vindos todos vocês. Vai dar tudo certo. Isso mesmo, Denise. Já deu tudo certo, eu creio. Isso aí, ó. Pensamento positivo. Vamos manter essa crença, né? Vamos sinalizar aqui que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Deixa eu ver se ela já voltou aqui para poder a gente
Convidar para ela estar conosco aqui novamente. Só um minuto aí, viu, gente? Depois nós vamos dar um jeito de cortar ou editar essa live. Vai ficar legal. Amém, isso aí. Só um minuto. Cristiano Vilhena, o esposo da Erika, tá falando só um minutinho, tá? Já vai voltar. Nessa hora a gente fica assim apreensivo, né? Que nós queremos que dê tudo certo, a gente fica numa expectativa, mas as coisas estão caminhando, tá bom, gente? Fala aí, ó, quem puder, sinaliza aí de qual cidade você está falando, de qual região você está falando, né? Da onde você conhece, está acompanhando nosso trabalho, escreve aí, só mesmo para a gente ter esse momento de interação enquanto a Erika resolve essa situação dela lá, tá bom? Amém, Manassés. Ó, acabou de chegar uma solicitação aqui. Vamos ver se vai normalizar. Só um minutinho. Belo Horizonte, Sinara. São Paulo. Maravilha. São Paulo, Guarapiranga. Olha aí. Acabou de chegar. Oi. Ei. Agora tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Ah, maravilha. Pessoal, vocês estão vendo a Erika agora, tá ouvindo? São João de Meriti, Rio de Janeiro, maravilha. Pessoal, me sinaliza aí, por favor, se vocês estão vendo a Erika agora, tá ouvindo, se o áudio tá chegando legal, se tá sem delay. Agora tá top, agora sim, tá ótimo aí, ó. Show, Ai, show. que bom. Uau, glória a Deus, aleluia. Bênção. Obrigado. Então vamos lá, gente. Oh, meu Deus, que luta! Mas graças a Deus, né? Vendo e ouvindo os dois, maravilha. O som ok, agora tá ok, Que ótimo, bom. maravilha. Levi, o pessoal tá entrando. Regina, bem-vindo todos vocês. Érica, eu já me apresentei 2 vezes aqui. Falei 2 vezes. Acho que nós já podemos passar esse ponto aí para a gente dar início, né, Pois é. no projeto Então, aí. semana passada acabou que eu nem falei, né? Eu sou a Érica Vilhena, sou casada com o Cristiano Vilhena, tenho 15 anos de casada, tenho 2 filhos meninos, um de 13 anos, que é o Emanuel, e o Pedro, que tem 7 anos. A gente trabalha com casais, a gente tem um ministério que a gente trabalha com noivos e com casais, chama Lá Sobre a Rocha. E eu sou terapeuta de casais também. Pelo trabalho, né? Fui formada pelo Instituto Fazendo a Diferença, assim como o Ulisses falou, conheci ele, já conhecia pela internet, fui até aluna dele, porque eu assisti alguns manejos dele, aprendi um pouquinho, e a gente se conheceu pessoalmente lá no encontro que a gente teve, da doutora Ângela e do Instituto, Isso. foi uma benção. E aí a gente foi fazendo essa conexão aí, eu acredito que do Senhor mesmo, que Deus une propósitos, Verdade. e a gente tem esse mesmo foco, que é de restauração de famílias, né, de casamentos, e Deus foi trazendo essa ideia, essa conexão aí, que tem sido bênção nas nossas vidas, esse direcionamento. Glória a Deus. Faltou esse detalhe para mim também. Sou casado há 15 anos, 10 meses e 13 dias com a Priscila. Somos pais de 2 rapazes, né? Um de 8 anos, que é o Bernardo, e um de 13 anos, que é o Eduardo. Atualmente servimos também no Ministério Cristão, né? Sou músico lá. Trabalhamos ativamente como professores de escola bíblica dominical para crianças de 8 a 10 anos e trabalhamos no departamento do Kids na igreja. Então, temos uma célula de casais na nossa casa, somos anfitriões, trabalhamos diretamente, temos aqui em torno de 8, 9 casais que nós estamos aqui trabalhando. Então, estamos sempre ligados com questões que envolvem família. Tivemos vários desafios que acredito que é o que nos capacita a estar à frente de trabalhos que nos leva a tanto estar com os pais quanto com os filhos, né?
Então o Senhor tem dado graça. E é isso. E sem mais delongas, vamos partir para o nosso tema, que é Sim, claro. interessantíssimo. Os desafios do casamento moderno. Eu tinha feito uma pergunta. Como que você enxerga essa questão da modernidade secular, tentando avançar para dentro dos propósitos familiares, com base, né, na palavra de Deus? Porque sabemos que o casamento é uma instituição linda, criada por Deus, e hoje vemos várias forças tentando destruir isso. Qual que é a sua percepção sobre essa modernidade tentando invadir o casamento para poder destruir isso aí? Primeiramente, uma coisa que eu acho importantíssimo é entender que nós somos fruto desses casamentos modernos. Só que nós, como casais cristãos, nós somos formados por essa modernidade, porém a gente vive nesses padrões como os casamentos antigos. Então a Sim. gente acaba sendo cobrado diante dessa modernidade. Muitos casais, eles são casais, principalmente que vivem hoje, eles são como se estivesse dentro de uma bolha. Porque, na verdade, a gente precisa tentar se ajustar diante disso aí. Porque o casamento de antigamente, eles tinham muitos padrões diferentes do que é hoje. Hoje em dia a gente que trabalha com casal, a gente vê muito isso. Muitos casais, eles já estão ali, às vezes, aconselhando para casar, com a data para marcar, já pensando, se não der certo, a gente separa. Exatamente. E antigamente, não. Já pensava assim, é para a vida inteira. E se levava um casamento para a vida inteira. Não estou falando que eram casamentos maravilhosos, que cada um tinha seus problemas, claro. Todo casamento tem problemas. Mas eram casamentos que eles tinham aquele alicerce baseado na família. Casamento era base, família era base. Hoje em dia, não. São baseados naquilo que eu coloquei até, a gente colocou aqui como primeiro tópico, que são casamentos que hoje em dia são originados de lares disfuncionais. A maioria, você vê assim, de 100%, você vai ver 60%, 70% de pessoas têm casamentos que são originados e famílias que são originadas de lares disfuncionais. O que é isso, os lares disfuncionais? São lares que, às vezes, são pais que foram separados, relacionamentos que começam, às vezes, um pai que já tem outros filhos, de outros relacionamentos anteriores, mãe, mesma coisa, né? Que foram mães solteiras, e aí une-se aquelas famílias todas. É como se fosse assim, é uma grande família. Sim. Já viu aquela novela, não, aquela série lá da televisão, né? Isso. Uma grande família, assim, literalmente, parecendo um cortiço, e vai juntando aquele monte de gente, vivem famílias felizes, a gente não vai falar que não tem, mas vira aquela baguncinha ali, né? E a gente vai vivendo essa sociedade diferente hoje em dia. Essa modernidade, ela traz muito isso, que são famílias diferentes. E hoje em dia é raro um lar que não tem essa família que foi originada de alguma disfunção dessa, de alguma origem diferente, de algum lar que ou veio da sua avó, ou veio do seu pai, ou veio da sua mãe, ou veio de alguma parte, sempre tem alguma coisa que não é aquele padrão considerado um padrão que antigamente era o padrão correto. Papai, mamãe, filhinhos que casaram ali, tudo bonitinho, tudo certinho. Uhum. E não que esteja errado, não que esse padrão esteja errado, mas são situações diferentes da modernidade atual. Então, a gente vai se adequando. E esses relacionamentos vêm com essas interferências, que são difíceis de serem pré-moldadas aí novamente. É como se fosse assim, uma casa vai ser construída e você já pega ela com algumas paredes ali meio
construídas de um jeito, com os tijolos, outra está com uns blocos, uma está com a porta de madeira, a outra já vem com a porta de ferro, e você fala assim, ai, como que eu vou ajustar tudo isso? E tenta colocar tudo num lugar só. Desafiador, muito. E Desafiador. quando você começou a falar, e você mencionou assim que o tempo antigamente, a gente preservava o casamento assim, por uma vida inteira. E hoje eu percebo que tem ficado muito banalizada essa questão do até que a morte os separe, vamos assim dizer. Porque, às vezes, questões muito simples, pontuais, um diálogo, um tempo de respeito, de, olha, vamos acalmar, vamos conversar, seguir a vida junto, buscar formas de resolver, não está sendo mais tolerado. Então, tem relações hoje que eu já passei por situações de ver que casais duraram 2 meses casados. Eu Sim. comecei a atender recentemente um casal que entre namoro, noivado e casamento foram 6 meses. Depois de casado, ficaram 11 meses casados e se divorciaram. E não teve assim, eu entendo os motivos dele, mas coisas que geraram talvez um impacto maior não foi a causa da separação, entende? Então eles, depois de um tempo, resolveram buscar ajuda para poder resgatar o matrimônio e graças a Deus estão se entendendo e compreenderam que o motivo não era o que justificava o que eles fizeram, mas estão dispostos a seguirem junto, a abrirem mão, se posicionarem e resolver. É isso. Então eu falo assim, ó, como você começou muito bem também falando, que nós vivemos numa era moderna, mesmo com uma visão mais tradicional. Eu vou fazer 16 anos de casado. Eu tenho amigos que se casaram depois de mim, que já separaram, já estão em outro casamento. Pessoas que, por causa de incompatibilidade, que é comum, eu não tenho como ser perfeito para minha esposa, nem ela para mim, e eu não posso exigir que ela seja perfeita, assim como eu não vou ser. Nós precisamos entender que essa incompatibilidade de gênero acho que, se eu não estiver enganado, acho que é a terceira maior causa de separação. Mas por quê? Falta de entendimento. Por que aceita tanta coisa durante o namoro e o noivado? E aí, quando casa, as mesmas coisas se tornam um peso. Verdade. Sabe? Então, a tolerância muda quando o anel muda de posição. Quando sai dessa mão e vem para cá, muda tudo. Então, aquilo que era relevado aqui, não está sendo relevado aqui. Eu vejo interessante que eu aprendi algo que marcou minha vida. É o seguinte, a mulher, ela perdoa uma traição, perdoa uma falta de dinheiro, perdoa o nervosismo, mas não perdoa mentira. Assim como os homens também têm dificuldade de lidar com o perdão para questões muito pontuais como essa. Só que a mentira é um fator que marca muito e às vezes resiste mais. Por que a mulher às vezes pensa assim? Talvez a questão da disfuncionalidade no lar. Talvez ela cresceu nesse ambiente, nesse cenário de mentiras. E aí é onde é a ponta do iceberg para ela. Na hora que tocou ali, vai desmoronar, vai afundar o navio. Então, o que eu vejo é que essa modernidade traz muitos benefícios, porque hoje, um exemplo, temos dúvida, eu não estaria nessa posição, um exemplo. E eu descobri através das redes sociais que você é uma pessoa que fala sobre relacionamento e começa a seguir, começa a acompanhar seu conteúdo e me identifico. Alguns vão se identificar, outros não, está tudo certo. A partir dessa modernidade, o acesso à internet, acesso a essa comunicação que você faz através das redes sociais, isso pode me ajudar a buscar algo próximo de mim, me conectar com uma rede e buscar formas de salvar o meu casamento. E hoje em dia, essa mesma forma de lidar com a tecnologia, essa modernidade tem destruído. Porque muitas traições virtuais começam na palma da mão, uma troca de mensagem. Talvez você pensa que não vai ter nada de mais visitar uma página, um perfil, ou praticar uma reação, uma publicação específica, dependendo da intenção da pessoa. Nós sabemos, vamos assim dizer, ao usar as redes sociais, que uma curtida faz grande diferença para nós, um compartilhamento faz grande diferença, um comentário. Mas qual que é o nosso objetivo? Gerar engajamento para ajudar pessoas. Eu não estou aqui atrás de perfis que eu vou ver corpos expostos e vou reagir porque eu vou trazer engajamento para essa pessoa. Sempre tem uma intenção por trás.
primeiro, a exposição física de alguém que quer produzir uma imagem que vai trazer atenção do gênero oposto, e segundo, que essa não vai ser a primeira intenção do homem, querer ajudar, ou da mulher, porque tem mulheres, como é das pautas que vamos ter que trabalhar aqui, falando a respeito daquele tema que nós tratamos no encontro passado. Então, ambos estão buscando esses recursos externos através de sites, aplicativos, para poder apimentar o casamento. É como eu falei, uma modernidade diabólica, vamos assim dizer, vindo para poder trazer destruição. Então, é a forma que eu penso sobre estar inserido nessa modernidade, mas com visão tradicional. Porque se eu não estivesse pensando assim, eu não estaria ansioso para chegar dia 1º de novembro e comemorar 16 anos de casado. Eu faço dia 9 e 19 de dezembro, que a gente comemora 2 vezes. Que eu casei com 10 dias de diferença. E aí, olha a modernidade chegando aí. A gente se casou no civil no dia 9 de dezembro, e no dia 19 de dezembro a gente casou na igreja. E aí foram 10 dias de diferença. O meu esposo chegava lá na casa da minha mãe, na minha casa na época, e tem até uma amiga minha aí na live aí, que ela não vai me deixar mentir, que ela sabe dessa história. E aí ele falava assim, cadê minha mulher? Brincava, minha mãe, não senhor, não tem mulher sua aqui não. Só depois que casar. Só depois que casar. Brincava assim, por quê? Mesmo na época, minha mãe não era cristã, evangélica. Ela era católica, mas ela tinha a mesma visão cristã do zelo, da questão do casamento, da questão do casamento na igreja, desse respeito e tudo. E a gente respeitava isso. Por mais que nós éramos um casal maduro, porque eu tinha 29 anos, e meu esposo tinha 9 anos de diferença de idade para comigo. Ele tinha saído de um relacionamento já de muitos anos, eu também já tinha tido relacionamentos anteriores. Então, assim, nós já estávamos maduros, nós já sabíamos aquilo que nós queríamos. Eu não aconselho isso, mas eu entendo assim que foi um propósito que o Senhor teve na nossa vida, porque foi aquilo que Deus fez para nós. Nós nos unimos muito rápido, foi algo que Deus deu um direcionamento. A gente tem um testemunho assim de uma resposta, de um milagre de Deus para nós, porque nós nos conhecemos, nós noivamos, namoramos e casamos com 6 meses. 6 meses. E nós temos 15 anos de casado. Então, assim, parecia que nós tínhamos uma vida em comum. A gente se deu tão certo e foi algo tão, assim, uma conexão tão grande que parecia que a gente havia namorado, assim, há 15 anos, como se a gente se conhecesse de uma vida. E Deus havia realmente revelado para ele, revelado para mim, e assim, mostrado mesmo uma outra oportunidade. Eu vou contar para vocês assim, como que foi assim, realmente. Quem nos conhece de forma bem pessoal sabe do nosso testemunho, sabe a nossa história. Os nossos filhos ouviram essa história. Maravilha. E eles ficam encantados com aquilo que Deus fez. E foi resposta de Deus para nós, foi cura, né? Ele é instrumento de cura, foi instrumento de cura na minha vida, e eu fui na vida dele também, né? Nós somos um milagre na vida do outro. Isso mesmo. E foi. Legal. Ele realmente teve essa revelação. E assim, foi algo de Deus mesmo. E aí, quando fala dessa modernidade, Ulisses, eu acho tão interessante porque envolve isso. Por mais que, diferente de você, que você até falou semana passada, que você conheceu a sua esposa num contexto que ela viveu aquela espera. E você respeitou, você, né, teve aquilo. Para mim, eu vivi um contexto de que eu experimentei a restituição do Senhor. E aí, nesse contexto, nós experimentamos esse novo tempo de espera em Deus, de nos guardarmos, de nos separarmos em Deus e viver esse contexto da mesma forma como se fosse um casal que estava realmente esperando em santidade em Deus. E aí, nós vivemos um tempo como se fosse
daquela espera antiga, realmente. E isso faz toda a diferença. E para nós, isso foi algo assim, que foi sobrenatural. Foi algo que Deus foi agindo. E diante dessa modernidade que hoje em dia, porque, olha só, nós vamos até falar sobre essa questão, né, da intimidade, do casal e tudo. Mas, para mim, eu não sei assim, com relação a vocês, quando vocês aconselham casais, mas para nós, se a gente for olhar de 100% dos casais, na porcentagem, você vai pegar 80% dos casais, eles não esperam, eles não têm aquela vida de separação. E não é porque a gente está falando de igreja, de religião, a gente está falando em questão da importância dessa separação, de você ter essa questão do princípio mesmo de você se guardar para aquela pessoa, de você ter aquela pessoa como especial. E o que você recebe em troca é algo muito especial. Não tem comparação. Você tem algo que aquela pessoa ela se torna única para você, o respeito, tantas outras coisas que vêm. Diferente daquilo que os casais modernos hoje têm. E é muito, muito diferente. Né? Muito, E a gente muito vai mesmo. vivendo essa experiência. Eu vivi experiências assim, eu trabalhava numa empresa onde que, se eu vou falar, as pessoas não acreditam. Eu era meninas, as pessoas que trabalhavam comigo, eles me zoavam, porque assim, quando eu me converti, então foi um tempo de espera, foi um tempo assim, onde eu me coloquei diante do Senhor e fui orando e me colocando diante do Senhor. E aí lá as pessoas até colocavam apelidos. E aquilo era um motivo para zoar, porque as pessoas falavam assim, mas e aí? E se você conhecer uma pessoa, e se você não gostar? E aí, como que vai ser? Então, assim, a mente das pessoas é essa mente daquilo que é voltado para aquilo que a mídia fala, daquilo que as pessoas hoje em dia vão falando. E até apelidos pejorativos eram usados no sentido assim, para zoar, para falar daquilo que era a nossa opção, Sim. que é a questão daquilo que você decide ser diferente, porque você se torna diferente quando você decide ter um casamento, ter um relacionamento diferente daquilo que é o considerado moderno hoje. Sim, eu É um penso, desafio. eu penso assim, que tudo tem a ver com os valores, a forma como isso está sendo priorizado ou não. Na minha experiência de namoro e noivado, eu fiz corte, sabe? Nós tomamos vários cuidados com o toque, com o abraço, porque à medida que nós vamos gerando confiança dentro da relação, nós vamos abrindo possibilidades, a gente vai criando liberdade, porque nós já Sim. identificamos que amamos e queremos estar com aquela pessoa para uma vida. Então, é mais fácil nós cedermos aos toques, aos carinhos, encantos, e a gente passou pela corte, recebemos muitas orientações, exatamente porque é muito mais fácil. Ela, virgem, e eu já tinha um passado de experiências, né? Eu comecei muito cedo. E acaba que ela falou que ela orou pedindo a Deus que ela não queria um homem virgem também. Ela queria casar com alguém que já tivesse experiência. Então, para ela, eu fui uma resposta que ela pôde aprender muitas coisas comigo. E assim, eu não tinha essa pretensão, né? Eu não queria ser egoísta, não. Também quero uma virgem, sendo que eu não era. Não era, não foi bem assim. Mas foi uma experiência muito interessante, porque nós tivemos várias oportunidades. Tínhamos a confiança dos meus pais, dos pais dela, e ficávamos sozinhos, saíamos e tal, mas tudo com critério, com hora para chegar em casa, namorado, não ficava no portão, porque o pai dela não concordava e a gente respeitava. Na casa dos meus pais, eu nunca fiquei deitado com ela na cama que era minha, mesmo de porta aberta, sozinho, nunca fizemos essas coisas, sabe? Então foi muito interessante porque a gente entendeu que, naquela época, vários conhecidos nossos que namoravam, casavam no civil porque não tinha o que comemorar, a lua já tinha ido embora, vamos assim dizer. Começaram junto com a nova, o mel, quer dizer, tinha ido embora, a da lua de mel, né? Talvez já estavam grávidos, né? Então eu não estou aqui para poder fazer um juízo de valor de quem avançou, não é isso.
Só estou dando um exemplo que, assim como eu vim de uma vida de experiência, eu poderia talvez ter assediado ela, poderia ter levado na conversa e tal, eu preferi pegar e respeitar. A gente conversou sobre isso. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente conversando, a gente ajustando, nós vamos conseguir preservar, porque é uma ideia conjunta de se preservar. E hoje eu fico impressionado que ainda existem algumas pessoas que têm esse pensamento. Tem namoros que a gente olha que os jovens estão pensando assim, em estudar, estruturar para poder casar, não estão pensando em ter filhos, não estão pensando em correr para poder pegar e casar, mas Sim. isso não é assim tão comum, infelizmente. Hoje nós temos um número alarmante de maternidade aí na casa dos 12, entre os 12 e 15 anos, infelizmente, isso tem acontecido com uma recorrência muito grande. Então, tem muitas moças que não estão tendo a oportunidade de experimentar nem mesmo a mocidade. Deixou de ser menina, virou moça, e não, às vezes não experimenta muito disso, porque precocemente, talvez falta de instrução. Você falou muito bem no início da disfuncionalidade familiar, que é o que tem feito com que vá e impulsionado essas meninas para levar para esse caminho, os rapazes também. Aquela questão de você ser aceito porque você é homem, você já está em atividade sexual, a menina também, e precocemente estão abrindo mão de um futuro que poderia ser diferente se pelo menos pensasse ou decidisse esperar. Minha esposa escreveu assim, verdade, até porque ele era bom de papo. O pai dela falou com ela assim, ó, ser cuidado com ele, que eu conheço aquilo ali é viajado, aquilo ali conhece, não vai na conversa dele não. O pai dela falava isso para ela. E até porque também, a gente está falando disso, né, dos desafios do casamento moderno, da modernidade. Hoje em dia, essa modernidade, ela mostra que é tudo muito natural e é tudo muito normal. Então, assim, os casais se relacionarem, terem essa intimidade antes do casamento é normal, independente de lar cristão ou lar não cristão, é normal. Você chega nas casas, os namorados, eles estão namorando de uma forma hoje em dia diferente, estão deitados no sofá, não é mais aquele namoro igual antigamente. E isso tudo tem sido taxado como muito normal, porque está tudo mudando, está tudo diferente. Sim. O namoro dos adolescentes hoje é diferente. Está tudo mais precoce, né? Tá tudo mais precoce, para tudo Isso. mesmo. Então a gente se espanta às vezes porque não é da nossa geração. Sim. Mas é taxado tudo como normal. Então, até para dentro do casamento, tem coisas dessa modernidade que a gente se espanta às vezes. Demais. Porque mesmo pessoas que não têm essa visão, porque aqui a gente não está falando, deixando bem claro que nós estamos falando justamente assim, sem julgamento, sem juízo de valor. Nós não estamos falando para pessoas somente cristãs, não estamos. Nós estamos falando no sentido de relacionamento. Então, assim, a gente não está falando de igreja, a gente não está falando de um relacionamento que tem que estar pautado lá na religião X, Y, Z. Nós não estamos falando, nós estamos falando do casamento em si, de acordo com aquilo que a modernidade tem falado. Então, são vários tipos de casais hoje em dia. E pegando um gancho aí, bagunçado. e pegando um gancho quando você falou da questão da modernidade, os jovens, os casais jovens hoje, que tudo vão buscar recurso nas redes sociais. E é uma coisa que nós ficamos de falar, né, que a gente colocou aqui uma ideia de sugestões de temas, né, para poder falar aqui. Falta de tempo como casal e excesso de redes sociais. É chocante ver que, às vezes, a mulher fala assim que, um exemplo, eu tive um atendimento onde uma cliente falou assim que no final de semana passado ela saiu, trabalhou e chegou em casa cansada. Aí um dos filhos tinha que sair para a academia, o outro não estava bem, e o esposo chegou e ficou deitado no sofá mexendo no telefone. E o que acontece?
pia cheia de vasilha, cheia de coisas para poder pegar e fazer, e ela cansada, rodou 10 horas, que ela trabalha com aplicativo também, e ela chegou num momento que ela estava muito cansada. Aí ela olha as coisas do lanche sobre a mesa, sobre a pia com coisas para poder arrumar, a casa por varrer, as coisas, e o esposo lá mexendo no telefone. Ela começou a ficar tão envolvida em tudo que estava acontecendo ali, que, sabe o que aconteceu? Deu uma crise nela, começou a chorar. A mulher desabou, cansada. A mulher, ela pode sair para trabalhar? Pode, mas ela tem que? Não. Mas ela está saindo para poder ajudar, para colaborar dentro de casa, com o companheiro, com a família, com os sonhos, com os ideais que eles têm. Eles têm alguns desafios, porque eles não têm mais a casa própria, construíram sobre a casa dos pais dela. E o marido já passou por vários desafios por estar ali numa posição que ele não gostaria de estar, já passou por muitos percalços por estar ali, mas faltou o posicionamento dele. E sempre eu pergunto para ela como é que está a questão, né, do companheiro, assim, 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 assado, e ela fala que ele perde muito tempo no telefone. Então, estão casados há quase 20 anos, e essa modernidade para um casal tradicional está trazendo problema, está trazendo complicações. Você é mulher, você sabe, chega uma hora que a pressão é tão grande que não resta outra coisa, chora, a mulher desaba. A mulher é anos-luz mais emocional do que o homem, mais sensível do que o homem. E às vezes nós não percebemos, igual assim, às vezes eu fico brincando com a minha esposa, falo assim, que isso? Você quer acabar comigo, você vai parir e tal. Você é doida. Eu arrumo cozinha 3 vezes por dia aqui em casa, e arrumo mesmo, 3 vezes. Às vezes eu brinco, fico ali enchendo o saco dela, mas ela trabalha home office, vai na empresa 2 vezes por mês. Mas essa ajuda é importante, não é porque ela está dentro de casa, porque ela tem uma flexibilidade, porque ela não trabalha com ligação, mas ela também precisa do tempo dela, de às vezes, olhar as redes dela, conversar com alguém, ver alguma coisa, e aquelas vasilhas precisam ser lavadas. E aí é pior, porque ela vai ficando vendo a casa o dia inteiro. Isso! A bagunça vai ficar lá, não vai abandonar a bagunça. Exatamente. Então, assim, falta posicionamento. E muitas das queixas hoje dos conflitos dos relacionamentos, às vezes vem por falta de empenho das partes envolvidas, homem e mulher. Porque dá a impressão de que o homem pensa assim, os que saem para poder trabalhar fora. Não, estou trabalhando fora, estou mantendo a casa e ela está em casa, então ela tem que dar conta e tudo mais. Tem homem que vai passar pela vida dos filhos na fase de primeira infância, ali, o pré-escolar, que não sabe como é que o filho chegou na terceira, na quarta e quinta série, porque nunca acompanhou uma atividade escolar do filho. Sempre a mãe. E se o menino tira uma nota que não está legal, por algum desafio que ele esteja encontrando, e a mãe talvez não conseguiu estar ajudando, talvez ele poderia estar contribuindo. E não faz. E faz julgamento. E isso vai fazendo que a mulher vai ebulindo, até que uma hora essa mulher vai explodir. E aconteceu com essa minha cliente, né, que eu atendi ontem, na sexta-feira, final de semana dela, teve tendências, flutuou de ruim a bom, a pior, por causa de questões relacionadas ao dia a dia. Então, tem situações que vão ser mais pesadas que a outra, para ambas as partes, vai. Mas o ajustamento familiar para poder a harmonia acontecer, até mesmo nas tarefas domésticas, é responsabilidade dos dois. E se sempre eu pensar assim, tô cansado, não dá para poder fazer, nunca vai fazer, porque começa a criar o quê? Uma mentalidade de impossibilidade, de incapacitação. E isso vai refletir na falta de atitude, de iniciativa, e começa os precedentes. Aí falta elogio dentro de casa, quando ela sai, vem o elogio lá de fora. Falta uma atenção dentro de casa, quando ela sai, tem a atenção do lado de fora. Falta o carinho dentro de casa, depois esse carinho vai vindo lá de fora. E se não tem um comparecimento dentro de casa, uma hora ela vai querer ser comparecida do lado de fora. E hoje... A famosa frase, quem não dá assistência, dá chance para a concorrência. E perde a preferência. Mas você lembra que semana passada nós falamos um pouquinho sobre a questão do adultério emocional? Sim. E eu fiz uma palestra numa igreja junto com meu esposo e nós até falamos um pouquinho sobre isso. E algo que eu acho que é bem pontual, e acontece muito na questão assim, que os homens, muitas das vezes, eles não percebem que pode acontecer. Acontece com o homem também, no sentido contrário do que eu vou falar, mas acontece muito com mulher. Porque, por exemplo, nós mulheres,
nós entendemos muito a questão da energia feminina, mais do que o homem, claro. E aí, por exemplo, uma mulher, ela sabe como que é uma mulher solteira, como que é o comportamento de uma mulher solteira e carente. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela está solteira, quando ela está carente, quando ela está ali. Congelou você, Érica. Oi? Tá, voltou. Voltou? Mas travou aqui tudo. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, tô te vendo. Ai, então tá bom. Eu estava falando que a mulher, ela entende o comportamento da outra mulher. Então, aquela mulher que ela está solteira, que ela está carente, muitas das vezes, a mulher que está do outro lado, ela entende o comportamento da mulher. Sim. E aí, por exemplo, se aquela mulher do lado de lá, ela está carente, ela está sozinha, o homem casado do lado de cá, ou que tem um relacionamento, uma namorada e tal, muitas das vezes ele não entende que aquele comportamento dele, por mais simples que seja, ele pode, talvez, estar indo de encontro à carência daquela mulher sozinha. Certeza. Então, por exemplo, ela vai receber um bom dia, ela vai receber uma mensagem todos os dias ali daquele homem, pode ser o homem casado, pode ser um versículo bíblico, eu falo isso muito. Então, a gente precisa vigiar. Pode acontecer do jeito contrário também. Sim. Um bom dia, se todos os dias aquela mulher solteira, ela recebe ali na rede social um bom dia daquele homem, bom dia, como que você está? Você está bem? Pode ser um versículo bíblico. Ela se sente suprida, ela sente pertencente a alguém. Ela fala, poxa vida, tem um homem que me dá atenção todo dia. Verdade. E aquele homem ali é importante, começa a participar da vida dela. Com e os certeza. homens casados precisam vigiar até mesmo nisso. Né? Sim, Muitas de das verdade. vezes a gente fala assim, a responsabilidade desse adultério, dessa traição, e aí, no caso, começa no emocional, porque começa aqui Sim, para depois ir para o físico. sim. É muito da pessoa que está do lado de lá primeiro. Então, são coisas simples, que muitas das vezes você vai cativando a outra pessoa. Que é na modernidade. É uma conquista diária, né? Sim. Então, por que não você fazer isso com a sua esposa, com o seu esposo? Por que não Exatamente. preencher essa lacuna vazia com quem está dentro da sua casa ali, para preencher, para não dar oportunidade para que o outro passe lá fora? Exatamente. Não é verdade? Os elogios, o bom dia, essa atenção que é necessária. E é um perigo quando começa, que vem até de forma sorrateira. E como você falou, você usou um termo que eu já vi, processos que iniciaram uma relação extra por causa de ser pessoas que professavam a mesma fé. É um versículo bíblico, não tem nada de mais não, saber se está tudo bem. E detalhe, vou ficar conversando com você, mas talvez sua esposa não vai gostar. É uma jogada. Por quê? Ela quer ouvir dele assim, não, minha esposa não briga não, minha esposa tem ciúme não, minha esposa não está aqui não. Não, pode conversar, tá tranquilo. E esse homem começa a esconder o telefone, começa a esconder a mensagem dessa irmã. Isso acontece no meio do cenário evangélico ou católico, independente da religião. Essas coisas acontecem, infelizmente. A Manu está falando aqui sobre, ela falou assim, falem sobre dar carona. Não acho correto ambos casados dar carona para pessoas do sexo oposto. Concordo também. Porque carona é algo que é muito pessoal. E eu já vi relacionamentos que chegaram a ponto de ocorrer o adultério por causa de caronas. E aí, há casos e casos. Porque você precisa vigiar nesse quesito também. Porque uma amizade,
você vai ali se relacionando, aí todo dia você vai dando carona para aquela pessoa. Isso você vai abrindo um precedente. Sim. E aí você tem essa oportunidade de muitas das vezes, por exemplo, se amanhã você acorda de ovo virado, que eu costumo brincar, Uhum. e dá uma má resposta, né? E aí a esposa tá de TPM, e aí ela acorda descabelada, e te deu uma má resposta, e ali não foi aquele dia bom. E aí você vai dar carona para aquela pessoa que todos os dias está ali indo trabalhar. Ela vai trabalhar maquiada, perfumada, bem arrumada, e aí ela vai te ouvir, porque você vai desabafar, você vai falar, você vai contar o que que aconteceu. Ah, o que aconteceu? Nossa, mas se eu fosse a sua esposa, eu não ia fazer isso não, que absurdo. E É aí vai isso. aquela coisa, e na hora que viu, já foi. Exatamente. Então, existem casos, né? Porque é difícil. Por exemplo, igual meu marido, ele é motorista, taxista, motorista de aplicativo. Eu não tenho como impedir que ele dê carona, porque ele carrega pessoas. Mas ele tem que manter o posicionamento dele, porque ele é um profissional. É diferente Eu de tive uma dar experiência. carona, de bater papo. Então, ele é um profissional. É diferente. Eu tive uma experiência com o aplicativo em 2019. Eu rodei por 10 meses. Eu ouvia tanta coisa naquela época e sabendo meu posicionamento, que eu tinha vencido, que eu tinha deixado, como eu sofri por poder ter que abrir mão da vida que eu levava e até mesmo para poder eu manter a confiança da minha família, da minha esposa. E eu lembro que alguns episódios eu sofri um assédio por parte de mulher por volta de madrugada indo embora. E teve uma, especificamente, que eu fui levar ela do centro ali, da Santos Dumont, falando assim, por você conhecer aqui a região de BH. E fui levar lá no bairro de Jardim Montanhês. Essa mulher começou a me tocar, ela queria que eu postasse com ela na BR, para poder tentar alguma coisa, e começou a se insinuar mesmo, falando comigo, não é possível que você vai ser o único Uber que não vai conseguir, que eu não vou conseguir ficar com ele. Eu falei assim, o quanto você já conseguiu, eu não sei, mas eu não estou aqui para isso. Outra coisa, você falou, se eu posso ir aqui na frente e tudo mais tal, eu não tenho restrição com isso, mas a sua intenção está sendo legal comigo. Sou casado, te falei, eu não estou aqui por isso, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar e eu estou indo embora para minha casa. Quando essa mulher percebeu que eu estava evitando, aí que ela investiu mais ainda. Aí começou a trocar mensagem com alguém no telefone. Quando eu cheguei no destino, a irmã dela que pediu a viagem no aplicativo, estava esperando num portão, numa rua sem saída, só de camisola. E ela me perguntou se eu não queria descer para conhecer elas, para poder bater um papo, poder conversar. Era só isso que elas queriam? Não era. Então, eu abri mão de muita coisa e vim embora injuriado com aquilo na minha cabeça, porque naquele dia eu sabia que eu pudesse estar sendo testado por algum motivo, mas eu fiquei injuriado porque todas as vezes que eu tentava me afastar dessas coisas, parece que eu atraía, era uma perseguição, porque era um terreno que eu já tinha visitado. Então é mais difícil, é mais complicado para quem já viveu a experiência. E a minha esposa, da mesma forma, fala assim, olha, não tem como, mas se você puder evitar, porque eu sempre contei as coisas para ela. E assim, no momento, eu não levei, porque ela estava ali na Santos Dumont, com medo, toda assustada, que eu cheguei, tinha vários camaradas ali, então ela abriu a porta, já entrou, eu peguei, puxei o carro e saí, porque é madrugada, trânsito, é muito complicado. E eu ainda indo lá para o Jardim Montanhês, um bairro complicado também. Então, sim, foi muito desafiador. E uma outra experiência que eu quero compartilhar, uma cliente, no começo, falando de como que aconteceu a questão do adultério no relacionamento, amiga conversando, e sempre perguntando, como é que tá as coisas, o seu marido, e ela só falando, aquele é isso, aquele é aquilo, e assim, promovendo o marido para essa mulher, que sempre procurava saber como é que os dois estavam, querendo saber como é que ele estava, como é que ele estava tratando ela. Falava quando ele tratava bem, como é que ele cuidava dela, mas também falava dos desafios ali, como é que ele estava e tal, e pronto. E eles já tinham tido problemas de relacionamento extraconjugal. E essa amiga começou a insistir, conhecer ele, até que, um certo dia, ela ficou insistindo para ir na casa dela e estava chovendo. E ela morava numa região distante, assim, da onde essa amiga estava. O que acontece é que ficou, até que foi conversando, e aí o que aconteceu? A chuva desceu. E chuva
escureceu e o pau tá acontecendo e tal, o papo acontecendo. Depois de certa hora, vou embora, mas como é que eu vou fazer para ir embora com essa chuva e tal? E aquela conversinha. E o marido em casa, mexendo no telefone enquanto as duas conversavam. Aí falou assim, nossa, que não sei o que, eu tenho que ir embora, que tá ficando tarde. Esperou escurecer para poder falar que tá ficando tarde para ir embora. Até que, num dado momento, ela fala assim, não, se você quiser, eu peço fulano poder pegar e levar você. Não, imagina que não sei o que, mas você vai ficar aqui, você tem que ir embora, tá chovendo, e pronto. Ou seja, ela insistiu para poder a amiga aceitar que o marido levasse ela até a casa. Mas, na verdade, era uma Uhum. jogada. E aí, no caminho, ela começou a conversar com o marido, disse que aceitou, relutante e tal, porque não queria. Não, que isso, confio em você e tal. Ela começou a falar daquilo que a esposa tinha falado, falando como é que ele era, que não sei o quê, que depois queria saber como é que energia era essa, que ele precisava dar umas aulas com o namorado dela, aquela coisa toda. E o cara desconversando e ela insistindo, 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 até que não aguentou, no meio do caminho mesmo, encostou num lugar lá e acabaram vindo para as vias de fato. Então, é um cuidado que nós homens temos que ter quando vamos falar da nossa esposa para alguém, principalmente se for do sexo masculino, sobre desempenho, sobre comportamento, e as mulheres precisam ter cuidado de não promover o marido também, porque o quanto você vai falar muito bem de seu marido, se ele cuida de você bem, se na intimidade ele é feroz, que ele é vivaz, todos esses detalhes têm que ser o máximo de cuidado, ser preservado e não exposto, porque quando você traz essas informações para as amigas, na verdade, você está apresentando o seu prêmio de qualidade para elas. E aí, numa oportunidade, essas investidas começam a acontecer debaixo do nariz mesmo. Porque não acredita que vai, né, a pessoa vai confiar tanto que não vai acreditar que vai partir dela ali. E muitas, quando tem essas informações na mão, faz o quê? Começa as jogadas, as trocas de olhar, os comentários, brincadeira, e gera uma intimidade aonde vai fazer o quê? Vai acabar puxando. E quando pega o homem naquele momento de fraqueza, de desafio, é como você falou, Gurinha mesmo, é conselheira, é atenciosa. Eu falo porque eu passei por isso. Eu sei o que é ter alguém que estava 100% disposta a me ouvir, a me compreender, a me entender, não me julgar, e pronto, acabou. Mas não era alguém que sabia o que era o meu dia a dia. Não era alguém que compartilhava dos meus desafios, mas sabia que eu era alguém que estava tendo essa necessidade dessa atenção e essas coisas assim. E a minha esposa me contou uma experiência, já vou finalizar, que ela estava num salão de beleza e com um grupo de mulheres lá. E uma mulher especificamente, então estava falando a respeito de envolver com as pessoas, essa mulher falou assim, que ela preferia homem casado e de preferência que fossem cristãos. Por quê? Porque geralmente eles não são muito bem cuidados dentro de casa, porque as mulheres só querem cobrar que eles trabalhem, que vai para a igreja, que faz isso e aquilo, e eles são responsáveis e são trabalhadores. E não são meninos que vai só querer usar e jogar fora. E às vezes eles estão precisando de uma companhia para poder dar mais energia para eles, porque as mulheres de casa não estão sabendo fazer o que elas sabem fazer. Olha para você ver que situação. Já sabe, já conhece os perfis e ela trabalha, vamos assim dizer, para poder acessar esses homens. Então, até mesmo na questão de demonstrar as fraquezas, tem que tomar cuidado, porque tem gente que está se tornando especialista em ir atrás desses homens. Sim. E para a gente que é mulher, na verdade, é uma vergonha. Porque, assim, nós precisamos ser essa mulher que é essa amiga, essa companheira, essa amante, essa mulher que desperta esse desejo no nosso marido. E muitas das vezes, esse cotidiano do dia a dia, essa sobrecarga mental, essa sobrecarga física, é filho, é trabalho, tantas coisas fazem com que a gente vá perdendo essa essência dessa feminilidade, essa sedução que a gente muitas das vezes quer passar, né, para com o marido que a gente precisa e quer ter também. E a gente vai perdendo isso com o tempo. Só que a gente, muitas das vezes, se perde nessa essência da gente mesmo sem perceber. Na hora que a mulher vê, ela já se perdeu dela mesma. Sim. E a maioria delas é depois da maternidade, a maioria delas é na época da menopausa, a maioria delas é sempre nessas situações. Um conflito
familiar, depois que vive, às vezes, uma situação difícil já, de, por exemplo, uma traição, uma coisa assim, ela vai se perdendo, ela vai perdendo a autoestima, ela vai perdendo toda essa conexão com ela mesma. E resgatar esse valor dela é muito difícil. Ela precisa. E essa ajuda de quem está ao lado é muito importante. Sim. Às vezes o marido ele não entende que ele estar ao lado, ele fortalecer essa mulher, ele ajudar essa mulher nesse quesito de estar cada vez mais do lado, ele vai fazer com que essa mulher ela cresça junto com ele, ela crie uma autoestima, ela fique cada vez melhor, mais bonita, vai tudo melhorar. Eu falo que, assim, o casal, ele amadurece junto, ele cresce junto, ele fica bonito junto, ele enriquece junto, Sim. é tudo junto. Tudo porque junto. eles precisam desse estímulo um com o outro. Só que, assim, isso que é oferecido lá fora, que você foi falado, para a mulher, no caso, igual a mulher cristã, muitas das vezes ela vai se perdendo sem perceber, e é uma vergonha. Se a gente for olhar, a gente fala assim, meu Deus, como que as mulheres estão se perdendo? E muitas vezes não estão percebendo. Não que os homens também não estejam vendo, porque tem homem também que deixa muito a desejar. A gente olha assim, fala assim, como que pode? Um homem não está vendo essa mulher que ele tem, essa mulher de valor, essa mulher que é guerreira, essa mulher linda, que às vezes está guardadinha ali, e ele não está percebendo a mulher que ele tem em casa. Desfaz, não dá o devido valor, não cuida. E aí os Então problemas tem que começam ter a um surgir. olhar atento mesmo. Sim. Há mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos atrás, assim que eu tinha formado, eu tinha passado meu primeiro semestre pós-formado no Instituto, já estava atendendo. Eu tinha uma colega, inclusive, na época, que ela estava enfrentando algum desafio no casamento. E aí, falando que já tinha passado por um processo de traição, que o esposo era difícil, que era cristão, tinha as dificuldades dele com aquele tema que nós tratamos na semana passada, com a pornografia e tal. E, enfim, ela falou assim que ela estava buscando ajuda. E ela começou a fazer terapia com um psicanalista cristão, um homem. E começou a conversar e acabou que aconteceu uma transferência por causa da carência dela, dentro de casa. Uhum. E aí o terapeuta em questão estava ajudando ela. Não estou aqui fazendo juízo de valor, não é todo mundo. Como qualquer profissão vai ter pessoas que vão falhar, nessa também não foi diferente. Porque também era um homem casado e ela também. E o relato dela, para poder entender a história, ela falou que começou a perceber que estava gerando uma conexão. E ela perguntou para mim, o que eu faço? Assim, procuro uma terapeuta feminina, porque você vai acabar tendo problemas. Porque você acabou de falar que você percebeu que está tendo uma transferência dele para com você, que você acabou correspondendo. Você acabou elogiando, falando coisas que você poderia falar para o seu esposo. Eu tenho registro dessa conversa até hoje. E ela falou comigo assim, não, mas ele me atende muito bem, eu sei, a gente vai conseguir resolver isso. Olha, vocês não vão conseguir resolver isso. E aí, o tempo foi passando, ela me deu uma resposta depois de 3 semanas falando assim, olha, eu pensei melhor, eu não vou procurar outra pessoa, eu vou continuar fazendo com ele. Eu falei assim, então você decidiu seguir com o erro, porque você sabe o que vai dar nisso. E depois de algum tempo, depois de 1 ano, eu vi o Instagram dela, já não tinha fotos do marido, não sei se separou, não fiz mais contato, mas eu stalkeei porque apareceu para mim e eu fui ver, e aí eu me lembrei do episódio. Então significa que ela já sabia o que estava, já tinha nascido no coração dela e que nasceu no coração dele. Ambos com fragilidades pessoais, emocionais, por causa do que estavam vivendo nas relações e criaram uma conexão. A facilidade por transferência é muito grande nos atendimentos e nas relações. Então, faltou disciplina de ambas as partes, mas não faltou aviso. Então, se gerou consequência... E provavelmente acontece o seguinte, que não é só com esse profissional, mas é aquilo que eu te falei, que nós falamos sobre o adultério emocional.
A pessoa, o que que acontece? Ela tá com aquela lacuna vazia. Sim, E aí ela encontra alguém que preenche aquela lacuna. Mesmo que não aconteça o ato físico, que ela encontre esse suprimento no sentido assim, vou estar com aquela pessoa, mas ela começa a entender que, como se fosse assim, vai ter alguém ali que vai me preencher. Então, ela perde a energia, a força, a vontade de lutar por aquele outro lado, que seria o esposo. Ela perde toda a necessidade. Ela fala assim: para que eu vou lutar por um relacionamento, por um homem que não está me dando atenção, que não está me procurando? Bom exemplo, se fosse isso. Sendo que eu tenho alguém aqui que me escuta, então, quer dizer, tem pessoas que vão me escutar, tem pessoas que vão me valorizar. Eu vou ficar correndo atrás, eu vou ficar correndo atrás de migalhas, como se fosse assim. Então, ela começa a resgatar uma autoestima, resgatar algo, mas ela perde aquela energia dela de querer resgatar um relacionamento. Então, perde totalmente o foco, ela muda o foco. Ela resgata algo dentro dela, mas de uma forma errada. E ela muda o foco. Aí, provavelmente, deve ter terminado o relacionamento, perdeu a vontade de lutar. exato. Pode ser que tenha acontecido. Nem foi nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, porque deve ter. Só Deus sabe o que O aconteceu. barco deve ter virado aí no meio do caminho. Exatamente. E é o que eu costumo falar com as pessoas quando vem o casal buscar ajuda. Começa a conversar, começa a investigar o que foi. Aí, quando eu vejo que começam os ataques, eu pergunto, tá, vocês foram sempre assim? Não. Como é que era no começo? Começa a falar, com o olho brilha. Eu falo assim, por que vocês estão querendo acabar com algo? Pensa para você ver. 14 anos de casado, 18, 22 anos de casado. Você quer recomeçar com alguém para construir uma história que você tem 14, 18, 22 anos de caminhada com alguém que te conhece, que sabe seus defeitos, suas manias, suas qualidades. Então você vai começar uma relação nova com alguém. Com essa era agora, as mulheres não estão tendo paciência, poder tolerar, talvez, as coisas que você faz, que essa pessoa que está com você há 18 anos já aguenta. Você acha mesmo que é só um corpo bonito, um cabelo bonitinho, um rosto bonitinho, que vai mudar? Isso não vai acontecer. Então, as pessoas estão preferindo fazer o quê? Vou abrir mão para poder começar, que vai ser tudo diferente. Nem sempre é assim. E, na verdade, É lógico que não é o... existem casos que acontece. Existem Sim, casos que já aconteceu, já houve separação, a pessoa já teve aquele desgaste emocional tão grande, o relacionamento já não deu certo, a pessoa já tentou tantas vezes e já teve tantos conflitos, e a pessoa já está com outra pessoa, já está em outro relacionamento, em outro casamento, ela está começando de novo. Então, o que que ela tem que fazer? Ela tem que investir onde ela está, ela tem que investir em fazer de novo, em fazer dar certo. começar do zero da forma correta, fazer dar certo. Porque muitas das vezes as pessoas elas erram quando elas começam de novo, e muitas das vezes o problema está aí, a gente está falando de casamentos modernos, e casamentos modernos tem muita gente que vem de outros relacionamentos, começam errado por causa disso, porque eles trazem os mesmos padrões mentais dos relacionamentos anteriores, comete os mesmos erros. Da mesma forma que errou lá atrás, eles cometem os mesmos erros, repetem aqueles padrões mentais e vai seguindo a mesma coisa. Quando a Sempre a relação, mesma coisa. quando a relação acaba, porque chegou num ponto que tentou de várias formas e para eles era melhor terminar, eu super apoio. Mas o que eu estava contextualizando é eu pensando assim, na realidade, quem está casado, que está Sim, querendo reconquistar, mas está querendo separar, vem na terapia buscar o último recurso, poder não separar, sim. mas a ideia de separar para poder começar com alguém. É mais fácil É, você reconstruir do que sim, você começar do sim, zero. Se você está com junto aí, certeza. se não houve rompimento, por que eu não posso tentar? Por que eu não posso recomeçar? Exatamente. Praticar empatia. E ver assim, é o reconhecimento que não tem. Porque, como homem, eu falo, às vezes a gente quer ter razão, quer estar certo sempre. E a gente tem que olhar que nós não estamos sempre certos. E começar de novo é difícil, porque
todas as imperfeições, os defeitos, tudo que aquela pessoa tem, sempre vai ser enfatizado dentro do relacionamento. Então, se eu começo de novo, vamos supor, se a pessoa termina um relacionamento de tantos anos e ela começa de novo, ela vai viver conflito do mesmo jeito, porque todo relacionamento tem problemas. Eu fiz uma postagem na minha página, que eu coloquei assim, desculpa porque é do seu dedo podre. Aí as meninas ficaram alvoroçadas, foram todo mundo lá me perguntar, como assim? Por quê? Eu acho que eu tenho dedo podre, foram perguntar. Aí foram lá, curiosas, tentar entender. E eu fui explicar por quê. Na verdade, que é a frase, o famoso dedo podre dos relacionamentos, é esse padrão mental que a pessoa vai trazendo, ela repete isso de relacionamento em relacionamento e começa a repetir. Então, ela tem algo como certo, a forma de amar e ser amado para ela é aquele padrão, e ela vai fazendo escolhas erradas, sempre fazendo escolhas erradas. E ela se seduz pelo mesmo tipo de pessoa, ela se sente atraída pelo mesmo tipo de pessoa, e por isso que tem esse dedo podre, resumindo aí. E aí acaba que, se ela sai de um relacionamento que ela escolheu, que ela acha que foi um dedo podre, se ela terminar e for para outro, vai escolher um outro do mesmo jeito, porque o padrão mental dela está pré-estabelecido assim. Vai repetir. Então é melhor se curar e ajudar a curar aquela pessoa, ser um instrumento de cura na vida do outro, ou começar tudo do zero de novo? O que é melhor? Desafiador, né? E uma coisa interessante, como que você vê nessa questão que nós estamos falando, o fato posso dizer, interferência familiar, né? Aquelas moças, aquelas mulheres, aqueles rapazes que parece que não cortou o cordão umbilical, né? O casamento não é a dois, a mãe, o pai, ou os dois têm que estar participando da relação. Mulheres que qualquer problema que tem, vai chorar no colo da mamãe, vai dando ferramentas para a mãe odiar o companheiro, e depois quer saber por que os dois não dão certo, por que às vezes o marido sempre chega em casa, conversa as coisas, e a pouco as pessoas estão perguntando, porque a família já está sabendo primeiro. Qual que é a sua visão sobre isso daí? Então, isso é muito sério. Isso é um conflito que existe muito comum nos relacionamentos. Algo importante que, assim, na verdade, todo mundo que tem um relacionamento, que é casado, precisa entender, primeiro de tudo, é entender que um relacionamento, ele não existe sem conflito. As pessoas pensam assim, não pode ter conflito. Na verdade, todo relacionamento tem conflito. O correto é a gente entender, assim, que a forma como nós vamos resolver os conflitos é que a gente vai lidar ou não de uma forma boa nesse relacionamento. Aí eu vou saber se eu estou tendo um bom relacionamento ou não. Mas ter conflito sempre vai ter. Mas não é briga, não é discussão. É ter conflito, quer dizer. Porque se eu tenho divergência de pensamentos, é normal, porque vem duas famílias, duas bagagens. Eu sempre falo com as pessoas, todo mundo vem com malas. Esses conflitos, essa intromissão familiar, os parentes, né? E quando a gente casa, mãe, pai, irmão, cunhado, vão se tornar parentes. Família é marido, esposa e filhos. E aí, a sua mãe, a sua sogra, os seus irmãos, eles vão ser seus parentes. Tem gente que vai falar assim, meu Deus, não concordo com nada disso, mas é verdade. Por quê? Porque nós precisamos cortar esse cordão. E muitas das vezes, esses palpites, essas intromissões, e se nós damos essas oportunidades para essas pessoas intrometerem, nós vamos dando essas brechas, as pessoas vão criando esse costume. Sim. E somos nós mesmos os responsáveis por isso. Sim. Nós somos os culpados por isso. Então, nós precisamos
dentro do relacionamento, criar um hábito de, em primeiro lugar, tudo que for necessário ser resolvido, ser entre o casal. Em primeiro lugar. Exato. Primeiro é o casal. Tudo que precisar ser resolvido é primeiro o casal. Algumas coisas os filhos vão ter conhecimento, outras nem tanto. E essas pessoas que são os terceiros, né, que são os parentes, aí depois eles vão tomar conhecimento. Mas não, tem pessoas que primeiro é a mãe, primeiro é a sogra, depois que a esposa vai saber. Eu conheço pessoas, eu já tive clientes que vinham com essa demanda, sim, que a esposa ficava sabendo das coisas depois que a mãe sabia, depois que a mãe já tinha dado a opinião dela, concordava ou não, a mãe que escolhia os móveis para casa. E o casal estava noivo, eles iam casar, um exemplo. Aí a mãe queria doar as coisas, queria dar presente, mas a mãe, que era a sogra, que escolhia os móveis da casa, não sabia nem as medidas da casa deles, mas a mãe que escolhia. Então, o casal não tinha essa autonomia, não tinha essa autonomia. E isso começa com os pequenos pitacos. Exatamente. Se você vai dando essa oportunidade, a pessoa vai tomando lugar. Então, a gente precisa, com sabedoria, ir cortando e podando mesmo esses pitacos, podando essas interferências, e entender que esses conflitos, eles podem ser evitados de acordo com que vai havendo esse respeito, vai havendo esse princípio da honra, mas com que você entenda, porque as pessoas confundem muito também, viu, Ulisses, o princípio da honra com carregar nas costas. Eu falo muito isso. Demais. A gente tem que honrar pai e mãe, é bíblico, mas a gente não tem que carregar a família parental, família de origem nas costas, não. É honrar. Honrar é bíblico, respeitar, mas entender que eles são responsáveis pelas decisões deles, eles são responsáveis pela vida que eles vão ter. Por exemplo, tem gente que casa e continua na dependência emocional e dependência financeira dos pais, ou vice-versa. Ou tem que honrar, eles pensam que honrar é eles sustentarem essa família, sustentar esses pais. E aí vive uma vida, assim, de dependência. E aí a Grace falou isso, acaba refletindo na vida íntima, na vida sexual do casal. E é verdade, reflete, porque isso vai atrapalhar. Tudo que interfere dentro do casal, porque a intimidade, Grace, né, e as outras pessoas que estão aqui, do casal não é só essa questão da parte física. A intimidade envolve tudo. Envolve a conexão, envolve o diálogo, envolve essa questão que a gente falou semana passada, de que o casal vai se entender, de ter respeito, de saber que a vontade do outro foi respeitada, do cumprimento dos combinados que existem entre o casal. Então, se existe um combinado entre nós, como casal, e aí, de repente, vem a mãe, vem a sogra, vem um primo, vem um parente, um cunhado, e interfere nisso, e ou eu, ou meu esposo, quebra esse combinado nosso, que é algo que é um valor inegociável de dentro da nossa casa, da nossa família, por uma interferência daquele familiar, isso quebra todo um princípio nosso, da nossa família, que somos nós. Aqui em casa somos nós 4. E a minha sogra mora com a gente, né? Então eu falo que ela é minha filhinha. Porque ela mora com a gente, eu cuido dela, né? Mas é como se ela fosse nosso bebê também. Então eu incluo ela aqui pra gente. Mas, então, se alguém interfere nesses nossos combinados, vai ferir
com os nossos valores. E isso fere o nosso emocional, atrapalha no nosso relacionamento, e atrapalha na intimidade, atrapalha em tudo. E isso envolve, não só isso, envolve as questões financeiras, envolve as questões dos valores da família. Tudo. E tem muito, muito conflito dentro disso aí, da intromissão familiar, que envolve a questão financeira, por causa da dependência que essa família traz. A dependência financeira vem ou de sustento da parte que aquela família sustenta aquele casal novo e eles dependem, ou ao contrário, da honra, deles se acharem obrigados a honrar, a estar sustentando aquela família. É complicado porque, assim, como você falou, experiências que foi até você, eu vivi algumas experiências aqui que, assim, a queixa do marido era tratar as coisas e a esposa compartilhar aquilo que para eles era algo que tinha que ser resolvido entre eles. Porque quando casam, começa uma história. E você pontuou que se desde o começo houver essas permissões, não pode dar lá no início, com o passar do tempo, vai tomando força, vai ganhando ação e vai ganhando espaço. Então, eu tenho uma frase que eu costumo dizer quando a gente vai tratar com a questão das crianças, do comportamento na infância e tal, se a gente mudar o começo da história, a gente muda a história toda. E vale para as histórias que estão começando do matrimônio. Se mudar o começo ali, muda todo o contexto. Então, as permissões que acontecem lá, se não perceber, mas o que tem de mais é minha mãe, é meu pai, ele sempre me ajudou. Não é bem assim. Não é que você não vai ter ajuda, não é que eles não podem ajudar. Pode ajudar, mas eles não podem ser parte integrante dessa relação, porque você nunca vai ter autonomia. Então, às vezes, o que o Papa Marçal fala muito bem, eu sempre gosto de referenciar ele, se você não tiver autonomia para decidir as suas coisas sem a opinião do seu pai ou da sua mãe, você está provando para eles que você não venceu na vida. Você não conseguiu avançar na vida, porque você ainda depende da opinião deles para poder você se decidir. Você não decide por si só. E aí, a Grace falou, adultério emocional, pois acaba sendo uma traição. Exatamente. Trata a coisa com o esposo vai lá e fala para a mãe, fala para o pai, sempre que tem um problema vai lá desabafar com os dois, sempre está expondo a esposa para os dois e criando uma resistência das partes para com o cônjuge ali. Então, significa que, nesse momento, essa exposição é uma forma de trair um segredo que foi tratado entre eles. Passou para o outro lado, sem o consentimento, ou não foi a hora, porque aquele negócio, aquele que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, tem pessoas que falam assim, passei por inveja, passei por isso e tudo mais, mas e a boca? Estava fechada na hora que fez o trato? Se fez o trato com o esposo, vai até o fim. Se fez o trato com a esposa, vai até o fim. Mas a questão, mas eles têm mais experiência com a gente. E quando é que você vai aprender a ter as suas próprias experiências? Quando você vai ser uma referência para a geração futura que vai vir buscar conselhos com você? Então, nós precisamos entender que nós podemos sim contar com a ajuda, com as experiências, como você falou muito bem. Nós vamos honrar os nossos pais. Independente do cenário que nós estamos avançando no nosso casamento. Ele também fala, tem gente que não prospera porque talvez tenha até medo de prosperar por causa do legado que carrega da família, por causa da forma como foi ensinado, por causa das ideações, por causa da mentalidade. Então, isso não é desconstruído porque, às vezes, a esposa tem uma grande visão de crescimento e ela quer fazer acontecer, mas o marido, eu acho que isso não vai dar certo, não, acho que isso não é pra gente, não, melhor a gente fazer assim. A mulher tem condições de empreender, tem um negócio na mão, o marido é uma potência, mas a crença é porque viu o pai, mas a mãe passar por um processo ao longo da vida e acha que eles não podem ser prósperos. Então, até o modelo de crença precisa ser mudado quando vocês iniciam uma história. E como eu disse, mudar o início da história muda a história toda. Então, percebeu? Não é que você não vai poder se relacionar, não é que nós não vamos nos poder relacionar com os nossos pais ou com o nosso sogro ou sogra, não é isso. Vai poder relacionar, mas com quem que você fez o acordo? Com quem você fez um juramento diante de Deus? Você poder viver até a morte ser pai. Com o sogro, mas a sogra? Mas você casou, você levou para a vida inteira. Não, não é para a vida inteira, porque se eles morrerem, você vai continuar com a sua esposa. Se eles mudarem de cidade, de estado, você vai continuar com a sua esposa. Então, sempre no fim da história, vai ser você e a sua esposa. Ou a sua esposa e você, né? Falando para os dois cenários aqui. Então, é importante que o que alinhar entre os dois, fique entre os dois, até que resolva.
dependeu de alguma coisa, se ficou numa situação que ficou difícil e algum desses pais ou sogro tem condição de ajudar, busca esse recurso com ele, mas paga e acabou, tá tudo certo, vai seguir sua vida. Mas esse adultério, como a Giovana colocou aí, a Grace colocou aqui, é exatamente isso. É sempre estar traindo a confiança do outro com questões que começaram com os dois buscando formas de solucionar os problemas de dentro do lar. Então, quando você propôs essa temática aqui, né, lá no Croqui, eu achei interessante, porque muitas famílias que eu já passei por experiência de passar por isso, e de compartilhar isso, que não está aguentando mais a esposa, porque a esposa tudo está contando para a sogra, tudo está contando para a mãe, ou tem raiva do pai, mas a mãe dele tem uma bronca pessoal do sogro, da sogra, levou para o coração algum acontecimento passado e às vezes quer evitar que o cônjuge tenha relacionamento com a própria família, com o próprio pai e a mãe. Ah, mas que agora tem que ser nós dois? Tá, vamos ser nós dois, mas eu não posso visitar meus pais, nós não podemos estar com eles. Então, assim, tem um pouco de imaturidade também nesse cenário, mas é importante saber separar. Por isso que eu vejo uma grande importância do trabalho que você faz, junto com seu esposo, de preparar os noivos para o casamento e preparar os casais quando entram para o matrimônio. Por quê? Porque precisa de orientação. Para uma faculdade, para um empreendimento, para um esporte, todo mundo é preparado. Para o matrimônio, não é. E é por isso que vem os desafios. Verdade. Né? Sim. E então eu falo, Ulisses, isso que você falou, que você citou, eu falo que isso é algo que a gente chama de permissão mental. Sim. Muitas das vezes, a pessoa ela entra para uma conquista sem essa permissão mental. Isso em todas as áreas da vida. Mas quando se vai, né, falar de relacionamento, ela entra com essa permissão mental. Então, ela precisa, muitas das vezes, dessa permissão desse familiar, dessa mãe, dessa pessoa que tem essa autoridade. E aí, por exemplo, vamos citar essa herança dessa família no sentido de que toda a vida essa família morou de aluguel. Uhum. Aí esse casal, eles vão se casar e o mental dessas pessoas, eles têm essa mente, essa mediocridade de pensar assim, eu não posso ter a minha casa própria, porque os meus pais moraram a vida inteira de aluguel. E mesmo que eles, às vezes, tenham a capacidade de conquistar, de comprar a casa própria, eu falo porque eu conheço pessoas e eu já atendi clientes assim, na terapia de casais, que tinham condições financeiras. Já aconselhei casais assim, que eles pagavam um aluguel num valor alto e tinham condições de pagar uma casa. Mas, pela permissão mental deles, eles pensavam assim, não rompia. Sistema de Porque crença. a permissão mental deles, a crença limitante deles era essa. E aí, até a pessoa entender que ele podia romper com aquilo, romper com aquele legado daquela família, com cordão umbilical, né? De tipo, eu não preciso seguir esse legado dessa minha família, de continuar, porque às vezes os pais moram de aluguel a vida inteira, e eles estão lá com 70 anos, com 40 anos de casado, morando de aluguel ainda, e os filhos vão se casam, e estão lá e vão continuar morando de aluguel, não adquirem a casa própria porque tem esse pensamento, não tem a permissão mental para prosseguir, para prosperar. Isso em todos os âmbitos, não é só questão, se tem aqui a casa própria, mas tem outras questões também. Até que fure a bolha, né? Sim. A hora que esse filho, essa filha despertar, furar a bolha, ele pode ser alguém que vai pôr um ponto final nesse legado, nessa transgeracionalidade, nessa repetição de ciclo aí, né? E seguir. Mas isso é um trabalho que, igualzinho você falou, né? O Elton Wheeler fala muito disso, sobre permissão. Eu acho fantástico o trabalho que esse cara faz. E nós precisamos nos permitir mesmo, entender e trabalhar para que nós avancemos para aquilo que é acessível. É permitido, nós podemos ser próximos, nós podemos conquistar, podemos criar bons filhos, ter bom emprego, ter bom salário, ter boa posição social, fazer boas viagens, vestir-se bem. Nós temos permissão para tudo isso. Nós precisamos
mudar o sistema de crença, poder acessar essas áreas. E eu quero propor um tema para a gente estar caminhando para o final, a insatisfação com a frequência da intimidade diante da expectativa gerada. Uma queixa recorrente que eu recebo aqui, que eu acredito que você recebeu aí, dos casais que vêm, sempre... até tem um termo que um jovem trouxe para mim, do matrimônio dele, que a esposa sempre... tô cansada, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, usa o cansaço, o desgaste do dia a dia, sempre é a mesma muleta. Não estou falando que a esposa tem que estar 100% disponível para poder ter intimidade com o homem, não é isso que está sendo falado. E a cobrança rapaz não era que ela tinha que ficar todos os dias disponível para ele, não é isso. Só que, se um casal novo, como também tem pessoas que com anos de caminhada, que tem dificuldade na frequência, que é uma coisa que vem muito aqui das relações que eu trabalho aqui, é a frequência. Não tem uma comunicação, não tem como se diz, não tem um acordo de pelo menos vamos 2, vamos 3 vezes por semana, e quando fazem ainda quebram, não rompem com isso. E aí, acaba que, como você falou, né, segundo a Grace colocou ali, existe uma interferência e um impacto de outras áreas nessa área. E aí, de fato, até por uma questão de crença, eu penso, existe esse limite. Talvez a mãe ficava falando que ela, mas o pai não era assim e tal, que não precisava, a filha começa a crer. Por quê? Porque ouviu a mãe falar. E às vezes o pai falava tanto para o filho que tinha que fazer todo dia, que ele pensa que a esposa tinha que estar 100% disponível. E hoje nós estamos vendo aí tanta coisa chocante, tanta aberração acontecendo nas relações, que chega a ficar assustado. As aceitações, as associações com coisas mundanas, para poder suprir aquilo que naturalmente os dois podem fazer, conversando, alinhando, porque na hora de cobrar sobre as contas da casa, tem um ajuste, tem uma conversa, ou não. Ou então fala assim, você faz isso, você faz aquilo, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, vou comprar aquilo, vou comprar, e você vai comprar isso. Quando tem filho, também divide as questões das responsabilidades, e das viagens, e das conquistas. Mas a intimidade é algo que vai sendo postergado. Não é tratado, não é resolvido. E aí me chega uma situação onde que eu recebo um casal onde a mulher da relação, ela carrega alguns impactos emocionais, já está em tratamento com um profissional já, mas ele não sabia o que era o cenário terapêutico, que veio para a terapia de casais. E o mais interessante é que eles foram muito abertos, mas o que acontece? A esposa, por vários desafios que passou na vida, viciada em pornografia, consome. E isso impactou na relação, na intimidade dos dois, entende? Então isso é muito sério, porque quando isso não é acordado, isso não é resolvido de forma sadia e natural dentro da relação, ambos vão buscar subterfúgios que vão ser prejudiciais para a relação natural, uma coisa simples, bela e pura, que não precisa fazer força para acontecer, tem que ser natural, porque eu preciso olhar para minha esposa, desejá-la, amá-la e querer estar com ela. Da mesma forma, ela está comigo. Eu preciso me cuidar para poder estar aparente para ela. Da mesma forma, ela precisa se cuidar para estar aparente comigo. Mas não sendo possível estar como uma verdade, eu sei que eu casei, eu estou acompanhando o dia a dia dela. Eu não posso exigir dela aquilo que talvez nem eu invisto poder pegar e ver. Porque às vezes o cara só quer que a mulher se apresente como uma donzela. Mas e o Pix que não está fazendo? Né? Na semana retrasada, uma cliente minha falou... Nada ainda? Hã? E o Pix, nada ainda? O Pix, nada ainda. Na semana retrasada, uma cliente que eu atendo há alguns meses, ela conversando comigo, chorando. Na semana passada eu fiquei encantado, porque eu falei assim, e essa unha bonita aí? Porque há 3 semanas atrás, unha toda desproporcional, porque ela falou assim que ela não podia ir na manicure, porque ele não concordava e ela não fazia ele nunca fez esse investimento para ela, nunca pagou para poder ela se cuidar, e que ela não lembrava a última vez que ela tinha ido para poder se cuidar. Aí a mulher se apresentou, depois eu dei um sacode nela aqui, falei muita coisa para ela. A mulher chegou, colocou o em gel, umas unhas bonitona, cabelo, né, estica, sobrancelha. Falei assim, tá vendo? E ela rindo o tempo todo, toda feliz, toda avivada, por quê? Porque ela praticou o autocuidado. Se não veio dele, ela teve condições de pegar e de se cuidar. Só que aí acaba que acontece o quê? Qual que é o prazer de se cuidar? Somente pessoal, porque a outra parte não investe e ainda critica, na maioria das vezes, que o dinheiro poderia ser gasto para poder pagar uma conta, comprar alguma coisa para casa e por aí vai.
Então, nós precisamos entender que essa questão que envolve a intimidade não começa somente de ir para cima da cama e o ato acontecer. Isso tem que ser construído, o investimento em ambas as partes. E a mulher pensar assim, uma coisa que eu falei assim, para alguns clientes meus, mulher, seu marido precisa de um elogio. Você elogia ele, você fala, quando ele corta o cabelo, você fala o cabelo ficou legal. Quando ele veste uma blusa diferente, você elogia, você fala. Quando ele está começando a reclamar do corpo, você fala, não, você pode melhorar nisso, nisso daqui, mas eu te amo. Sabe, uma mensagem de bom dia, com carinho, né? Uma mensagem provocante, já que nos dois ali concordou que vão ser 3 dias, nesse dia que vai acontecer, uma mensagem para poder despertar. Não, só fica esperando também. Como também tem mulheres que os homens não procuram e acham que vai chegar de noite e vai ser aquele fogaréu, quando na verdade ele não acendeu a fogueira mais cedo. Então, todas essas questões vão sofrer impactos por como nós nos relacionamos com os fatores externos, como familiares e coisas assim, né? A questão emocional, enfim. Mas o acordo é o começo da história, como eu falei. Esse alinhamento precisa acontecer, porque tudo que nós falamos no começo, as investidas das pessoas, o compartilhamento de informações que vão preparar um para com o outro, vão interferir nisso. Então, filho não pode ser muleta para poder nenhum dos dois não assumir responsabilidade, as dívidas também não, e o dia a dia também não. Se para todas as outras coisas nós arrumamos formas de lidar com ele, independente do que está acontecendo, para a intimidade com o parceiro não pode ser diferente. Sim, verdade. Esses dias você falou aí sobre filho, e aí eu me lembrei de uma história de uma pessoa. A pessoa estava falando sobre dificuldade para desmamar o bebê. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, muitas das vezes a dificuldade do desmame não é o bebê, é a mãe que vai se desmamar. E aí tem toda uma questão, não é só a questão do apego da mãe, não é só isso. Porque muitas das vezes essa mulher, às vezes ela pode ser uma depressão pós-parto, Sim. pode ser uma fuga, que às vezes ali ela está com uma baixa estima, então ela usa aquela situação ali da amamentação também para fugir. Então precisa ter aquele cuidado. Essa situação, por exemplo, pós-parto, amamentação, questão do resguardo em si, a questão da menopausa, são tudo situações para a mulher que são situações difíceis, porque mexe com a questão hormonal, mexe com a questão da tensão da mulher mesmo, fica tudo diferente, fica tudo difícil para a mulher poder se entender, fica tudo complicado na cabecinha dela. Sim. E para o homem, em contrapartida, no tempo em que, às vezes, ela está grávida, no tempo em que ela está ali na TPM, no tempo em que ela está nesse momento de menopausa também, é um tempo que também é difícil para ele, porque ele pensa assim, eu estou incompreendido, eu tenho as minhas necessidades, eu não estou sendo entendido diante das minhas necessidades. E essa questão da frequência, com relação a expectativas que são geradas e aquilo que as redes sociais muitas das vezes mostram, é algo irreal. Por quê? Algo que a gente vai vivendo e vendo na vida das pessoas é o seguinte, muitas das vezes eles falam, porque é homem, às vezes o homem tem mais libido do que mulher e tal, mas muitas das vezes existem casais que são ao contrário também. E isso tem que ser respeitado, isso tem que ser visto, porque existe casais que existe uma conexão diferente entre eles. Sim. E isso gera uma expectativa irreal. Às vezes o casal casa com aquela expectativa, com aquela esperança de que vai ser daquele jeito e com as experiências lá do passado, que aconteceu, e na hora que eles chegam, eles se deparam com aquela expectativa e que a frequência vai ser daquele jeito, e que vai pôr mel na lua todo dia, e que vai ser 3 vezes no dia, e na hora que vai ver, não consegue nem meiar o vidro de mel, né? Verdade. E aí, ou então, o vidro de mel, um vidro é pouco,
Eu brinco, eu falo assim, vai pôr mel na lua. Eu falo com os casais, eu brinco, vai pôr mel nessa lua, né? Que é cuidar um do outro. Mas essa expectativa, o casal ele tem que ter esse acordo, eles têm que se entender, eles têm que ter essa conexão de conversar, de saber o que é bom para o outro, de saber qual que é a necessidade um do outro. Porque a gente ouve muito, e a queixa é muito grande, principalmente das mulheres, no sentido assim, por exemplo, como que eu vou ser essa mulher excepcional que meu marido espera, sendo que ele não cuida, sendo que ele não valoriza, sendo que ele não me valida. E muitas das vezes as mulheres também se perdem nessa essência e se esquecem que o homem também precisa ser validado, o homem também precisa ser elogiado, o homem também precisa ser impulsionado nessas questões. Homem também tem depressão, homem também tem crise de ansiedade, homem também tem baixa de hormônios, baixa de testosterona. Então, às vezes, precisa também procurar um médico, tudo isso, não é verdade? E muitas das vezes isso não faz sentido, o casal entra em conflitos, pensa que está acontecendo alguma coisa irreal, acha que está tendo uma traição, uma coisa assim, na verdade é só falta de diálogo, falta de conexão, falta de procurar um médico, falta de ajuste. Sim. Eu falo que é aquilo que muitas das vezes a gente ouve por aí, a pessoa quer acender a fogueira de noite, mas não colhe os gravetos durante o dia. Então vamos colher os gravetos, montar a fogueirinha para acender ela à noite. Por quê? O que adianta? Acorda de manhã, não dá um bom dia, não pergunta nem como que foi o dia da pessoa, não dá um beijo. Olha, tem uma estatística que é falada, não sei se você já ouviu sobre isso, que fala que a intimidade ali do casal, ela vai começar através do beijo de língua. E aí precisa ter pelo menos 6 segundos do beijo, para que haja essa conexão. Tem casal que ele não dá um beijo, faz só assim, só o estalinho. Só choque. E tem casal que nem esse choquinho não tem costume de dar. E aí, os filhos, quando vê esse casal dando um beijinho, assim, que a gente fala que é o beijinho choquinho, até se espanta, fala assim, meus pais beijando. Aí os filhos, às vezes, veem um beijo na televisão, num filme, até falam assim, que nojo! Que é isso? Por quê? Para eles, isso é algo assim, chocante, sobrenatural. Aqui em casa, os meus filhos, eles veem a gente se beijando, porque e eles falam assim, que gracinha. E eles entendem que isso é um sinal de amor. É lógico que, uns beijos mais assim, a gente dá nas nossas 4 paredes, né? Mas os meninos entendem que isso é um sinal de amor, de carinho, de cuidado, sentar no colo, abraçar. Essa validação, esse carinho, isso é necessário, porque eles também, e eu falo isso com eles, porque eles precisam ver, porque a forma com que o pai deles me tratam, eles vão tratar a esposa deles no futuro. E eu quero que as minhas noras sejam muito bem tratadas. Eu quero que elas sejam amadas, valorizadas, e eles sejam ótimos esposos. Então, é um exemplo que eles vão dar. Então, eles são espelho. Se eles não vivenciarem, não experimentarem isso, não verem, é lógico que eles não precisam, hoje, o meu mais velho, a gente já teve esse papo com ele, o pequenininho não entende ainda. É lógico que eles não precisam ter toda essa ciência, mas essa conexão, entender sobre amor, entender sobre isso, para lá na frente eles reproduzirem, tudo isso é necessário. É muito importante isso. Eu costumo dizer que quando nós estamos nesse processo de criar os filhos, na verdade nós estamos preparando famílias. Nós estamos dando o exemplo de como eles podem seguir esse exemplo. E nós dermos bons exemplos eles são copiados, eles são repetidos.
né? Quando você falou a respeito do beijo de língua, da pesquisa, eu já vi, e muitas das coisas que eu já conversei com casais, tanto homens quanto mulheres, eu pergunto assim, como é que tá? Você tá beijo de língua? Vocês beijam de língua e tudo mais? Não, não beijam. Vai Então, perdendo isso. tá perdendo. Assim, é como eu falo, assim, gente, se beijou em cima, vai esquentar embaixo. E aí vocês já estão dando passo para poder caminhar juntos aí. Um já vai entregar mensagem para o outro. É isso. Então, às vezes, quando eu começo, vou atender, como eu já falei, 80, 90% do público que eu atendo é mulher. E por saber das experiências que eu já contei aqui, pela especialização na área da sexualidade, sempre que vem eu pergunto, olha, tá tranquilo para você falar sobre intimidade? São coisas que nós vamos tratar aqui, até porque talvez a sua queixa seja sobre isso. Por isso que você está me procurando. Não, tá tudo certo. Eu tive uma cliente de 53 anos, fomos falar a respeito de orgasmo, uma mulher com 53 anos só teve uma experiência na vida de orgasmo porque ela criou uma sensação em um determinado momento. Mas isso não era promovido na relação porque o marido não se preocupava. Outra, ela sabia o que era orgasmo porque ela buscou esse recurso num consolo. Entende? Então, ela conseguia através de um consolo, não através do marido. Eles não buscaram forma de praticar, de treinar isso, os dois juntos, para um proporcionar isso para o outro. Então, assim, e começa com beijo, a coisa esquenta, porque, é como eu falo, no namoro, beija tanto, aquela pegação, aquela língua grudada o tempo todo, chega no casamento, acabou, não beija de língua. E a gente não está querendo erotizar ninguém, não. Nós estamos falando uma coisa que é simples e é natural. O casal precisa disso. Isso promove a energia dos dois e cria uma conexão. A necessidade de sentir, de pertencer ao outro. A mulher exala um cheiro perfeito que excita, assim como o homem também. Nós transmitimos, né, sensorialmente, nosso corpo dá essa resposta. E o beijo de língua ele é um precedente para isso. Então, quando eu pergunto, vai beijar essa mulher, vai beijar esse homem, vocês precisam beijar. É coisa simples, fazia isso sem ninguém mandar. Agora vocês estão aí maduros, precisando falar que vocês têm que beijar de língua? Não. Isso precisa acontecer de forma natural. Porque naturalmente é que as coisas acontecem. Né? Fiz uma palestra, Ulisses, não foi no ambiente de igreja, não. Foi num